Era 2016, e eu havia começado um novo emprego em um motel. O salário era baixo, mas eu precisava de um emprego de escritório. Meu amigo Michael me conseguiu o trabalho, e fiz treinamento durante as manhãs por alguns dias com o dono do motel. Durante 2 noites, Michael me treinou para o turno das 23 horas às 7 horas. Não era nada emocionante, ou basicamente, eu fazia o check-in dos hóspedes e lidava com a papelada. O dono do motel saiu de férias com sua esposa por uma semana, o que explicou o treinamento acelerado que tive que enfrentar. Foi minha primeira noite sozinho no turno noturno. Havia um monitor com câmeras de segurança ao redor da propriedade do motel e grandes janelas de vidro por todo o prédio do escritório. No entanto, não havia uma janela noturna, como a maioria dos motéis tem. Estava relativamente cedo, cerca de 1 hora, quando um homem entrou e perguntou se tínhamos quartos disponíveis. Normalmente, se alguém parecesse suspeito, meu chefe me instruía a dizer que não havia quartos disponíveis. Mas o homem parecia normal naquele momento, então eu disse que sim, claro, apenas para uma pessoa. Ele respondeu afirmativamente, e comecei a fazer a reserva no computador. Foi quando percebi que ele começou a agitar o ar e fazer barulhos de cuspe, como se estivesse cercado por moscas. Tentei ignorar, afinal, isso não era da minha conta. Continuei a fazer o check-in o mais rapidamente possível, entreguei a chave e o enviei para o quarto. Nesse ponto, eu era muito tímido e tinha muitas coisas acontecendo na minha vida pessoal, então espero que todos possam entender minha reação ao que aconteceu em seguida. O homem voltou do quarto e bateu a mão na porta de vidro, me fazendo dar um salto de susto. Completamente assustado, olhei para cima e o vi apenas me encarando. Ele abriu a porta e colocou a cabeça para dentro, dizendo: "Não consigo entrar no meu quarto." "Por que você não me deixa entrar no meu quarto?" Minha única defesa foi tentar ser prestativo. Então, respondi: "Talvez haja algo errado com a sua chave. Deixe-me lhe dar outra." O olhar nos olhos dele era inexplicável, e eu senti que estava em perigo absoluto. Entreguei a ele sua nova chave, e ele voltou para o quarto. Tentei enviar mensagens para o Michael em busca de ajuda, mas não obtive resposta. Era 1:30 da noite, e ele estava dormindo. Sem resposta do Michael, percebi o homem descendo as escadas para voltar. Entrei em pânico absoluto, corri para o escritório dos fundos, tranquei a porta e tirei minha faca de bolso. É importante ter proteção ao trabalhar à noite. Ouvi o homem no escritório gritando: "Alô? Alô? Por que você não me deixa entrar no meu quarto? Você não gosta de mim?" Sendo um completo idiota e não ligando para a polícia quando estava com medo, decidi enfrentar a situação sozinho. Respondi: "Estou ao telefone. Estarei lá em breve." Então comecei a ligar repetidamente para o Michael em busca de ajuda, mas não obtive resposta. Respirei fundo algumas vezes e saí do escritório. O homem não estava lá. Ele estava no banheiro. Comecei a ouvir ele falando sozinho com raiva, dizendo: "Mate-a, mate-a." Meu coração afundou. Ainda sendo um idiota e não chamando a polícia, continuei a agir. Respondi: "Sua chave estava quebrada, desculpe. Deixe-me levá-lo até o seu quarto." Felizmente, ele concordou. Eu estava usando um suéter de manga comprida, então consegui esconder minha faca na mão enquanto a segurava. Comecei a sair do escritório, e ele insistiu em andar atrás de mim. Começamos a nos dirigir para a escada e em direção ao quarto dele. Eu estava suando de nervoso, olhando constantemente para trás para garantir que ele não fosse fazer um movimento. Ele parou em um quarto, e eu parei no quarto dele, que estava algumas portas adiante. Sorri e disse: "Vá, esse é o quarto errado. Este é o seu quarto, como claramente diz na porta o tempo todo." Ele estava indo para o quarto de outra pessoa e tentando abrir a porta. Senti pena deles. Corri rapidamente de volta para o escritório,
tranquei a porta e, em seguida, o próximo hóspede que registrei era um policial de uma cidade vizinha. Senti-me mal por compartilhar o incidente com ele, mas ele parecia disposto a ficar de olho e ouvido atentos. Na noite seguinte, o homem voltou, mas eu mantive as portas trancadas e disse a ele que estávamos lotados. Expliquei ao meu chefe o que aconteceu quando ele voltou de férias, mas ele não me levou a sério. Continuei a trabalhar no turno da noite lá durante o próximo ano, e muitos outros encontros estranhos aconteceram. Trabalho em um hospital movimentado no centro, especificamente na unidade de terapia intensiva neonatal, UTI. Normalmente, trabalho durante a noite, e, acredite ou não, algo inusitado aconteceu há menos de 5 minutos. Pensei que seria uma boa ideia documentar isso antes de esquecer e também como uma forma de ter alguma prova, caso algo aconteça. Durante a orientação, ensinam-nos a ser observadores em busca de sinais de um possível sequestrador. Aprendemos a procurar roupas largas e comportamento suspeito. Felizmente, nunca me deparei com um indivíduo estranho até agora. Atualmente, são 2h59, e estou na recepção desde as 23 horas. Sou estudante de enfermagem, então, geralmente, realizo tarefas administrativas na unidade. Também monitoro as câmeras para garantir que ninguém não autorizado esteja presente. Normalmente, a noite é bem tranquila, mas já tive uma noite um pouco estranha, e isso só adiciona mais um toque de bizarro. A UTI e a maior parte do segundo andar são unidades seguras, o que significa que, para entrar, é necessário pegar um telefone que toca na recepção. Geralmente, são os pais querendo ver seus bebês ou membros da família perdidos. Normalmente, a movimentação diminui por volta das 23 horas, então ninguém geralmente entra ou sai durante o meu turno, exceto a equipe de limpeza. Uma das câmeras de segurança está posicionada de forma que posso ver quem está pegando o primeiro telefone. Eu estava navegando no Instagram quando o telefone tocou. Olhei para o telefone pensando que era um pai querendo uma atualização ou algo do tipo. Levei alguns segundos para perceber que era o número da primeira porta. Atendi o telefone e olhei para a tela. Havia uma mulher usando roupas largas com uma tipóia no braço. Respondi a chamada, e ela disse que queria encontrar o primo que, aparentemente, tinha vindo da sala de emergência. Pedi o sobrenome, mas ela disse algo ininteligível com um nome latino que peguei apenas a primeira parte. Sabendo que não tínhamos novas admissões, disse a ela que não tínhamos ninguém com esse nome. Tentei obter mais informações, e ela mencionou novamente que seu primo tinha vindo da sala de emergência. Nesse caso, informei a ela que deveria ir para a maternidade e falar com eles. Ela hesitou e disse o ok antes de se afastar. Senti algo estranho com ela, então verifiquei o censo para ver se alguém estava sendo avaliado na maternidade, mas não havia. Portanto, ou ela estava no hospital errado ou estava tentando ter acesso à unidade para algo mais sinistro do que ver seu primo. Ignorei isso, pensando que, se o primo estava na maternidade, ela o encontraria, e tudo ficaria bem. Cerca de 5 minutos depois, a mesma mulher apareceu com suas roupas muito largas e a tipóia, mas, desta vez, estava colocando a tipóia e mexendo em algo dentro do seu moletom largão. Pegou o telefone e, mais uma vez, pediu a entrada para encontrar o primo, mencionando que a maternidade disse que não tinham ninguém com aquele nome. Eu disse exatamente a mesma coisa, insistindo que ela precisava entrar em contato com o primo e voltar para a maternidade. Ela ficou hostil por um momento e depois desligou o telefone. Se ela estava tentando ter acesso à unidade para atividades que não deveria, eu nunca vou saber. Mas, senhora assustadora que parecia ser uma sequestradora de bebês, espero que nunca nos encontremos novamente. Eu sou um homem alto de 2 metros, vivo na Austrália, e gosto de pensar que sou uma pessoa forte e intimidadora. Mas algumas coisas que costumavam acontecer no shopping onde eu trabalhava no turno da noite ainda me assustam até hoje.
O shopping onde eu trabalhava era muito grande, provavelmente o maior do meu estado. Até por volta das 20h30, ele ainda estava bastante movimentado. Somente por volta das 21h30 conseguíamos mandar embora as pessoas que ficavam para trás, e apenas por volta das 23h é que todos os donos das lojas já tinham ido embora. Meu trabalho basicamente consistia em patrulhar o shopping e garantir que ninguém ficasse após o fechamento das portas à noite. Não tínhamos armas ou cacetetes, apenas um spray de pimenta que raramente era usado. Houve várias ocasiões em que encontramos ladrões em potencial escondidos, tentando arrombar lojas após o horário, mas geralmente eles eram superados pelos 5 de nós que trabalhavam no turno, e eram intimidados por mim ou por outros membros imponentes da segurança. No entanto, uma noite as coisas começaram a ficar muito estranhas para mim durante o turno da noite. Era por volta das 2 da manhã, e eu estava no meio da praça de alimentação vazia, comendo um sanduíche. Essa era a única parte do shopping que tinha alguma luz à noite devido ao teto de vidro, então era confortável para comer lá. Enquanto eu estava comendo, ouvi um barulho surdo vindo do corredor que levava aos banheiros. Parecia o som de um pedaço de metal sendo arrastado pelo chão. Imediatamente, fiquei alerta e acendi minha lanterna sem hesitar um momento sequer. Lembro-me de andar pelo corredor com a lanterna em mãos, iluminando uma boa distância à minha frente. À medida que eu me aproximava do final do corredor, o barulho ficava mais alto e alto, até que eu estava no final do corredor com as portas dos banheiros femininos à minha esquerda e à direita. Pude perceber que o som vinha dos banheiros femininos. Com cuidado, eu segurei a maçaneta e abri a porta apenas um pouquinho. O barulho estava agora muito claro e me deixou não com medo, mas confuso. Eu gritei: "E quem está aí?" O barulho parou imediatamente. Eu parei por um momento, escutando atentamente pela pequena fresta da porta. Juro por Deus que pude ouvir uma respiração baixa de um homem. Fechei a porta, ainda segurando a maçaneta com força, e liguei o rádio. Falando: "Aqui é o 13. Preciso de ajuda nos banheiros da praça de alimentação. Acho que tem alguém aqui." Nenhuma resposta. Isso era realmente estranho e me deixou ainda mais tenso. A política era sempre responder ao rádio, e agora eu estava verdadeiramente alarmado. 13 para qualquer um, alguém copia? Ainda assim, nenhum som veio do rádio. Sussurrei para mim mesmo: "O que diabos está acontecendo?" Abri a porta novamente, só um pouquinho, e disse: "Olha, amigo, se você não sair com as mãos para cima, você vai ter sérios problemas." "Quer isso?" Eu fiquei lá na porta, absolutamente aterrorizado neste ponto. Toda a situação não fazia sentido algum. Por que alguém estaria nos banheiros femininos? Qual era o barulho de metal? O que diabos estava acontecendo? Abri a porta muito lentamente e varri a lanterna pela sala. Todas as cabines estavam abertas, mas, além disso, a sala estava totalmente vazia. Eu estava completamente apavorado a essa altura e congelado de medo. Foi quando ouvi um som, o som prolongado e rangente da porta atrás de mim. Virei-me, praticamente em lágrimas a essa altura, e mostrei minha lanterna para a porta. Havia um homem enorme do outro lado, pelo menos uma cabeça mais alto do que eu, ou pelo menos foi o que pareceu naquele momento. Ele era caucasiano e tinha pelo menos 40 anos, com cabelos grisalhos. Ele estava prestes a abrir a porta, mas parou abruptamente no meio da ação. Ele só ficou me olhando com um sorriso culpado, como uma criança quando é pega roubando biscoitos. Não vou mentir, eu estava tão assustado que congelei. Ele levantou o dedo em direção à boca antes de abrir totalmente a porta e sair correndo com o que parecia ser uma pequena caixa de metal na mão. Acontece que ele estava atrás da porta do banheiro enquanto eu a estava abrindo, e eu simplesmente não o notei. Eu estava tão perto dele e nem percebi. Se ele estivesse armado com uma faca ou algo assim, poderia ter me matado. E esse pensamento ainda me assombra até hoje. Mais tarde naquela noite, milagrosamente,
Meu rádio começou a funcionar novamente, e contei a história aos meus colegas de trabalho. Todos eles ficaram pálidos quando ouviram o que aconteceu. Eles tinham histórias semelhantes, mas nenhuma era tão assustadora quanto a minha. Trabalhei no turno da noite por mais uma semana depois disso, antes de pedir demissão. Eu não vou ficar em um emprego assim.